Olá, galera do canal Arena Apologética. Boa noite a todos que estão aí aguardando para começar aí o nosso debate. Hoje nós temos aqui uma estreia, né, do Rodrigo Lopes e vai ser um grande debate. O pastor Rodrigo vai iniciar, tá bom? Com as perguntas. O irmão tem 3 minutos para fazer a sua pergunta. Amém. Eu gostaria que o nobre Adriano, por favor, abrisse a Bíblia dele no livro de Jeremias. Capítulo Jeremias, olha só, Jeremias, capítulo de número 23. Jeremias, capítulo de número 23. E o verso 6, que diz: Nos seus dias, Judá, será salvo, e Israel habitará seguro. Este será o seu nome, com o qual Deus clamará o Senhor, justiça nossa. Na tradução do meu amigo Adriano, que ele é testemunha de Jeová, a tradução do Novo Mundo não está o Senhor, justiça nossa. Está o seu nome será chamado Jeová é nossa justiça. Então, na minha tradução está Senhor, na Bíblia dele diz que será chamado Jeová. Eu gostaria de perguntar para ele, o texto se refere a quem? Quem será chamado de Jeová? Lembrando que Jeová já é Jeová. Então, o texto claramente está dizendo que outra pessoa será chamado de Jeová. Irmão Adriano, te pergunto, de quem o texto está tratando? Amém. Irmão Adriano, o irmão entendeu a pergunta? Sim, entendi perfeitamente. Entendeu? Ok. Então, Sim, irmão entendi. Adriano, o irmão tem 5 minutos para a sua resposta. Fique à vontade. Bom, primeiramente nós temos que entender uma coisa. Como eu tenho bastante tempo aqui para responder essa pergunta, eu vou contextualizar um pouco mais. Em todo o Evangelho, no Velho Testamento, na verdade, ele apresenta 6.828 vezes o nome de Deus. Lá, se você pegar os manuscritos, inclusive a própria Bíblia hebraica, você vai encontrar o tetagrama. O tetagrama, se na tua Bíblia, ou se em qualquer outra Bíblia está traduzida Senhor, isso é um erro crasso de tradução. Porque o tetagrama nunca é traduzido Senhor. Isso é um erro. Se a sua Bíblia aí, você que está assistindo esse debate, se a sua Bíblia diz lá, por exemplo, em Salmo 83:18, para que as pessoas saibam que tu, cujo nome é Senhor. Se na sua Bíblia tiver Senhor, tenha plena certeza que está errado. Tiraram o nome de Deus da Bíblia e colocaram aí um pronome de tratamento, Senhor. Agora, por que fizeram isso? Simplesmente porque autores da Bíblia queriam enaltecer a pessoa de Jesus Cristo. E aí, por aquelas pessoas que têm um pouco menos de conhecimento, toda vez que leem na Bíblia a palavra Senhor, associam a Jesus Cristo. Por quê? Porque não tem o nome Jeová na Bíblia delas, né? Como deveria estar. Tem algumas ocorrências? Tem, mas não como deveria corretamente estar 6.828 vezes. Então, retiraram o nome de Deus da Bíblia e substituíram por Senhor. O que acontece? Se você pegar a Bíblia de João Ferreira de Almeida, de 1819, lá você vai encontrar várias vezes o nome de Deus na Bíblia. Mas se você pegar a Bíblia atual do Almeida, acho que é Almeida Revista e Corrigida, já não tem tantas ocorrências assim, o nome de Deus. Então, mais de 6.000 vezes retiraram o nome de Deus da Bíblia e colocaram o Senhor. E aí, Ronaldo, vocês precisam entender o seguinte: quando a Bíblia diz assim,
e será chamado Senhor é a nossa justiça. Eu já expliquei para você isso milhões e milhões de vezes lá no grupo. E vou ter o prazer de explicar aqui de novo para você. Ali não se refere a Jesus. Eu sei que você, na sua resposta ao meu argumento, você vai tentar associar isso a Jesus Cristo. Mas não é. Sabe por quê? Porque outros personagens da Bíblia tiveram seu nome, né, com base no nome de Deus, Jeová. Se eu não estiver enganado, se não me falha a memória, o nome Ezequiel significa Deus fortalece. Será se Ezequiel era Deus em carne, fortalecendo as pessoas, encorajando as pessoas? É óbvio que não. Então, no texto que você citou aí de Jeremias 23, aí não se refere a Jesus Cristo. Aí simplesmente está falando que alguém seria ou receberia esse título. Jeová é a nossa justiça. Por exemplo, quando alguém age de forma justa, esse ato é atribuído a Jeová. Quando alguém age de forma honesta, esse ato é atribuído também a Jeová. Então pode ser simplesmente chamado, olha, Jeová agindo com justiça por meio de tal pessoa. Isso aí, desde que você está tentando citar aí, você está tentando primeiro defender uma doutrina que vai contra aquilo que você acredita. Porque você vai, se você for tentar aqui pegar esse teu primeiro argumento e desenvolver totalmente durante esse debate, você vai ter que acreditar que Jeová é Jesus e Jesus é Jeová. E se for isso que você for defender, você já está começando errado, porque você é trinitário. E a Trindade não diz que Jeová é Jesus e Jesus é Jeová. São duas pessoas distintas, lembra? É isso que a tua doutrina ensina. Então, se você for tentar aqui, nesse debate, provar que Jeová é Jesus, como você está tentando usar esse texto, você já está começando errado e indo contra a própria sua doutrina. Porque a doutrina que você acredita, apesar de ser falsa, ela diz que Jeová é o Pai e Jesus é o Filho. O Pai não é o Filho e o Filho não é o Pai. Eles têm a mesma essência, mas eles não são o mesmo Deus. Eu imagino quais são os outros textos que você vai tentar para usar, mas já vou te avisando. O seu objetivo é provar que Jesus é o Deus Supremo, não que ele é igual ao Pai, porque se esse for o seu objetivo, você vai estar refutando a sua própria doutrina. Amém. Amém, Deus abençoe. Irmão Adriano Cruz. Pastor Rodrigo. Amém. O pastor tem 5 minutos para a sua réplica, irmão. Pode ficar à vontade. Olha só, eu fiz a pergunta dele de quem se trata o texto. Ele jogou para ali, jogou para acolá, e não respondeu de fato para quem se trata o texto. Tá bom? Mas eu vou responder. O texto a qual se trata, todos eruditos aí defendem que o texto ele é uma profecia clara sobre o Messias, que viria e se assentaria no trono de Davi, tá bom? Que regeria, que resgataria a aliança perdida com Israel. Esse texto aqui, ele é claro porque ele mostra que Jesus, eu vejo Jesus aqui, ele é chamado claramente como Jeová. Então, eu estou usando o nome Jeová porque está na Bíblia dele. Só que também, quando ele falou sobre o tetragrama, ele esqueceu de dizer que o nome Jeová não existe também nos originais bíblicos, tá bom? Os originais bíblicos que constam no hebraico são as 4 letras do tetragrama. O tetragrama não é o nome de Jeová, tá bom? O tetragrama é o Yud, o Re, o Vav e o Re, tá bom? Que é Yud, Re, Vav, Re. Que a pronúncia não é Jeová, tá bom? Esse nome Jeová é um nome adulterado, tá bom? O nome não é Jeová, transliterado é Yahvé. Yahvé, vai ver isso em várias traduções.
várias traduções. A tradução que traz o nome de Yahvé, Bíblia de Jerusalém, uma das Bíblias que os eruditos dizem que são as mais confiáveis para se usar. Tá bom? Em nenhuma outra Bíblia você vai encontrar traduzido como nome Jeová, a não ser na Bíblia das Testemunhas de Jeová, que traduz erroneamente como Jeová. É uma junção de consoantes com vogais para se chegar a esse nome de Jeová. Quando o nome do Eterno, defendido por Israel, é Yud, Ve, Vav, Ver, que é Yahvé. Agora, só respondendo outro fato, quando ele diz que, de fato, nós estamos aqui para provar a divindade de Cristo, tá bom? E nós iremos provar a divindade de Cristo, que ele é 100% Deus, ele é 100% homem, tá bom? E ele é o Deus absoluto. E ele disse aí também que eu, Rodrigo, defendo que há 3 deuses. Nunca defendi isso, que há 3 deuses. A nossa doutrina prega que há 3 pessoas subsistentes num único Deus. O que é que me dá base para isso? Colossenses 2,16. Porque nele quem? Em Cristo, habita corporalmente toda, não é a metade, toda, Adriano, toda plenitude da divindade. Ele não pode ter toda a plenitude da divindade e ser 50% divino. Ele não pode ter toda a plenitude da divindade, Adriano, e ser 90% divino. A palavra toda, ele é divino por completo. A pergunta do nosso irmão Adriano Cruz, o irmão tem 3 minutos. Fique à vontade, irmão Adriano. Então, Ronaldo, Rodrigo, deixa eu te perguntar um negócio. Muitas pessoas hoje, inclusive você, diz, né, que Jesus Cristo ele é o único que é plenamente Deus. E tenta se enganchar aí no que Paulo falou, né? Vocês tiram de contexto quando diz lá que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Parece que na Bíblia de vocês, nesse capítulo, só tem esse versículo, né? Não tem outro versículo. E aí, olha só como é contraditório a afirmação usando esse texto. Por quê? Porque Jesus Cristo, ele é a segunda pessoa do Deus que você acredita, correto? Ele não é o primeiro. Então já tem algo estranho aí. Se ele é o único que tem plenamente divindade, por que ele não é o primeiro da Trindade? Segundo ponto. Se Jesus Cristo ele é o único que tem plenitude de divindade, e você não vai encontrar nenhum outro texto bíblico dizendo que o Pai tem plenitude de divindade, que o Filho tem plenitude de divindade, que o Espírito Santo tem plenitude de divindade, você está afirmando categoricamente que apenas o Filho é plenamente Deus. O seu argumento se embasa erroneamente, óbvio, né? Nas palavras de Paulo, quando ele disse que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ou seja, somente o Filho, ele é plenamente Deus. Essa é sua afirmação, não minha. Eu discordo plenamente do modo como você entende. Mas nesse debate eu vou explicar por quê. Assim sendo, eu gostaria que você me dissesse que, se você realmente acredita no que você acaba de afirmar, de que apenas Jesus, a segunda pessoa da Trindade, é plenamente Deus, então, o que seria o Pai e o Espírito Santo? Eles não são deuses? Já que você afirma que
apenas Jesus é plenamente Deus, então o Pai não é plenamente Deus. O suposto terceiro Deus da Trindade também não é plenamente Deus. Então fica confuso demais para nós entendermos aí, do teu ponto de vista, o que você está tentando argumentar. Então, qual é Deus e o Espírito Santo, como você crê? Não são plenamente Deus? Ou é somente Jesus, o Filho? Pastor Rodrigo, o pastor entendeu a pergunta? Claro, entendi, sim. Amém. Olha só. Então, pastor Rodrigo, o pastor tem 5 minutos para dar a sua resposta. Olha só, Adriano, eu vou voltar a repetir. Eu estou usando uma palavra divindade, porque a palavra divindade ela tem na Bíblia, tá bom? Para você não me acusar de usar a palavra trindade e não ter na Bíblia, tá bom? Quando eu trato da divindade, Adriano, eu não estou esquecendo do Espírito Santo. Quando eu trato da divindade, Adriano, eu não estou esquecendo de Jesus Cristo. Adriano, quando eu trato da divindade, eu não estou esquecendo de Yahvé, tá bom? A divindade é composta por esses três. Tá respondido, Adriano? Quando eu citei a divindade, eu não preciso citar um por um, tá bom? É como se eu citar o ovo, eu precisar citar a gema, a clara e a casca. Entendeu? Só para você ter uma ideia. Adriano, por que eu falo que Deus, ele é uma unidade composta de três, tá bom? Uma unidade composta de três, isso é matemática. Se a gente partir lá para João, capítulo 10, 30, nós vamos ver claramente Jesus afirmando: eu e o Pai somos um. Adriano, a Bíblia diz: eu e o Pai somos um, tá bom? João 10, 30, tá, Adriano? Marca aí na sua Bíblia. Quando nós partimos um pouquinho mais para frente, Adriano, nós vamos ver claramente Jesus fazendo um discurso com Tomé, tá? Com Tomé. E aí Felipe, ele pede: Senhor, mostra-nos o Pai. Jesus responde: olha, Felipe, eu estou há tanto tempo convosco e você não ter conhecido o Pai ainda? Quem vê a mim, vê o Pai. Ué, se eu e o Pai somos um, quem vê a mim, vê o Pai. Tá bom? Aqui, os textos estão tratando que é a mesma pessoa. É o que a Bíblia diz, tá bom? É o que a Bíblia diz. Se você quiser refutar isso aqui, Adriano, você vai ter que trazer algum texto dizendo que Jesus e o Pai não são a mesma pessoa, tá bom? Mas a Bíblia diz que Jesus e o Pai são a mesma pessoa, tá bom? Porém, Jesus, Deus, tá bom? O Espírito Santo. Uma unidade composta. Porém, dessa unidade composta, Adriano, somente um dentro do ventre de Maria, com a cobertura, Adriano, do Espírito Santo, colocado como semente, que era a imagem preparada, Adriano, lá dentro do Éden. Sabia que essa imagem já estava preparada dentro do Éden, Adriano? Vamos voltar lá? Quando o homem foi criado, o texto diz: façamos o homem conforme a nossa imagem. Olha só, antes de criar o homem, a divindade composta já tinha uma imagem presente na criação, Adriano. Olha só, e Adão foi feito à semelhança dessa imagem. É por isso, Adriano, que Paulo vai dizer que Jesus, ele é o segundo Adão. Tá bom? Adriano, vamos mais para frente um pouquinho. Adriano,
Quando nós partimos mais um pouquinho para frente, Jesus faz uma promessa de rogar ao Pai. Rogar é pedir algo sem, já sabendo que não vai receber, tá bom? Jesus vai rogar ao Pai e ele enviará um outro consolador. Adriano, um outro consolador. Só que mais para frente, no versículo 18, Jesus vai dizer: não vos deixarei órfão, voltarei para vós. Então, Adriano, o retorno do Espírito Santo é incumbido da divindade composta, tá, Adriano? E ele faz uma promessa ainda. Quer a prova, Adriano? Que ele é plenamente Deus. Amém. E ele é. Amém. Deus abençoe, pastor Rodrigo. Amém. Irmão Adriano, o irmão tem 5 minutos para a sua réplica. Fique à vontade. Rodrigo. Pelo amor de Deus, Rodrigo. Você não escuta o que você está... Ouve o que você está falando. Você não respondeu minha pergunta. A pergunta foi: se apenas Jesus Cristo é completamente, 100% Deus, e só em Jesus, a segunda pessoa, somente na segunda pessoa, está a plenitude da divindade, como você afirma, então, subentende-se aí que o Pai e o Espírito Santo, dentro da tua doutrina, não são deuses, não são plenamente deuses. Agora, deixa eu te explicar um negócio. Você sabe qual é o contexto dessas palavras de Paulo? Paulo está se referindo a Jesus Cristo quando ele está no céu. Lembre-se que Jesus ele veio para cá, para a Terra, enviado por Jeová, nasceu aqui como um ser humano, foi um recém-nascido. Maria teve todos os cuidados como a mãe tem com o filho. Ou seja, Maria deu de mamar para Jesus. Maria limpou o bumbum de Jesus Cristo, trocou fralda dele, entendeu? Fez exatamente o que uma mãe faz com o filho. Ali era Deus? Ali era Deus? Você acha que Deus um dia foi um bebê recém-nascido, indefeso, dependente de cuidados humanos? Você acha que algum dia, lá no céu, o trono de Deus ficou vazio enquanto Deus era um recém-nascido aqui, dependendo da sua existência, aos cuidados de 2 seres humanos, José e Maria? Você acha mesmo que isso tem lógica? É claro que não. Jesus, quando ele nasceu aqui na Terra, lá em Filipenses capítulo 2, versículo 6 em diante, fala que lá no céu ele existia como uma divindade. Isso é inegável. Jesus, ele é Deus? É. Continua sendo. Mas quando ele esteve aqui na Terra, durante 33 anos, Jesus era 100% humano. Simplesmente humano. Você vai no banheiro? Jesus também ia. Você sente fome? Jesus também sentia. Você sentiu sede? Sente sede? Jesus também sentiu sede quando esteve aqui na Terra. Jesus sentiu medo. Jesus chorou. Jesus estava refém daquilo que o corpo humano oferece para um ser humano. Sabe por quê? Porque ele era 100% humano. Você não vai encontrar em nenhum lugar da Bíblia Jesus se referindo a si mesmo como sendo o Deus Todo-Poderoso. Ele nunca fala isso. Você citou João 10:30. Pelo amor de Deus. João 10:30 não prova a Trindade nem aqui nem na China. Sabe por quê? Porque, primeiro, eu e o Pai somos um. Tem quantas pessoas aí? Tem 3? Não, está faltando o suposto terceiro Deus aí, o Espírito Santo. E a palavra um, em grego, lá o apóstolo escreveu assim, ren. E ren não significa o mesmo, ou uma unidade, como sendo um balão, uma xícara. Não.
A palavra ren, ela também foi usada pelo apóstolo Paulo, da mesma forma como Jesus usou. Paulo disse assim: eu plantei, Apolo regou, mas Deus o faz crescer. Aí, resumidamente, ele fala: e aquele que planta e que rega são um só. Se você acha mesmo que Jesus e o Pai são o mesmo, o que contraria a sua doutrina trinitária, então Paulo e Apolo são a mesma pessoa. Tem sentido isso? Não. Quando Cristo está falando ali, eu e o Pai somos um, é porque ambos, os dois, separadamente estão unidos no mesmo objetivo, trabalhando para em relação à salvação da humanidade. Somente isso. Como Paulo e Apolo pregavam, eram um porque eles tinham o mesmo objetivo. Marido e esposa são um porque têm o mesmo objetivo. O pai e o filho, mesmo objetivo. Por isso pode-se dizer que é uma só pessoa. Mas, na verdade, querido, dizer que Jeová é Jesus e Jesus é Jeová vai de encontro até contra aquilo que você mesmo acredita, a doutrina falsa da Trindade. Amém. Amém. Deus abençoe, irmão Adriano. E nós vamos para o segundo bloco.